Olá! E no nosso quadro Entrevistando de hoje, temos a honra e o prazer de estarmos com ela mais uma vez, doutora Luana Areda. Muito obrigada pela sua participação no nosso quadro, doutora Luana. Olá, Juliana. Olá, telespectadores. Para mim é uma grande honra estar aqui. É sempre um prazer receber o convite de vocês e eu estou muito agradecida. Gostaríamos de saber a sua opinião sobre esse tema. Bem, Juliana, eu costumo dizer que tão ou mais importante que o 13 de maio, certamente foi o dia 14 de maio de 1888. E eu digo isso em razão dos desdobramentos fáticos que se seguiram ao processo de abolição da escravidão. À medida em que foi implementada a abolição da escravidão, porque foi um processo lento e gradual, não foram implementadas medidas que possibilitassem a integração dos ex-escravizados a um novo formato de sociedade que emergiu após a abolição. Então, a verdade é que a Lei Áurea, de 13 de maio de 1888, aboliu a escravidão de maneira formal. A libertação dos ex-escravizados ocorreu de maneira formal. Mas, do ponto de vista prático, não foram implementadas quaisquer medidas que possibilitassem que eles se reintegrassem à sociedade no novo formato que ela emergiu no processo pós-abolição. Nos fale sobre alguns fatores do processo da exclusão da população negra após a abolição da escravidão. Certo. A verdade é que, como eu disse anteriormente, não houve mecanismos que integrassem a comunidade negra, os ex-escravizados, à nova sociedade que surgiu. Então, é muito importante que nós pensemos numa perspectiva histórica, porque quando a gente pensa em racismo, a gente necessariamente tem que pensar em escravidão. E numa perspectiva histórica, é muito importante que façamos essa relação entre racismo e escravidão, mas mapeando as suas consequências. O modo como o processo de abolição da escravidão aconteceu, o modo como a abolição de maneira geral foi implementada, fez com que os negros ficassem à margem da sociedade sem acesso a direitos básicos. E o fato de terem ficado à margem fez com que hoje nós estivéssemos ainda vivendo numa sociedade extremamente racista. É muito importante nós pensarmos também, Juliana, em como esse modelo no pós-escravagismo vem favorecendo ao longo da história a população não negra. Ao passo que a população negra, que é tratada como mercadoria, ficou destituída de direitos básicos. Por exemplo, a Constituição do Império de 1824 determinava que a educação era direito de todos. Acontece que negros, ex-escravizados e libertos não tinham acesso à educação. A Lei de Terras de 1850, que anteriormente aboliu a escravidão e no momento posterior fez com que as terras fossem adquiridas somente mediante posse, também foi pensada e promulgada com vistas a dificultar que a população negra ex-escravizada tivesse acesso à terra. Os direitos de cidadania também, que eram concedidos a portugueses, que eram concedidos inclusive a negros recém-libertos, também foram monetizados e precisavam ser adquiridos mediante paga. Todos esses mecanismos dificultaram o acesso da população ex-escravizada ao novo formato de sociedade. Então, a falta de acesso à educação, a falta de condições de se inserir à nova sociedade que emergiu, isso inclusive fez com que alguns negros ex-escravizados permanecessem nas fazendas, porque eles não tinham para onde ir. Eles ficaram entregues à sua própria sorte. Então, é muito importante que a gente pense que essa falta de estrutura, no momento posterior à abolição da escravidão, é diretamente relacionada com o modo como a sociedade se apresenta nos dias de hoje. Então, o negro que naquela época não teve acesso à educação, continua à margem da sociedade e, por isso, subempregos, por isso, ocupações que demandam menos qualificação. Então, volto a dizer, para que a gente possa entender o racismo, é imprescindível que a gente faça uma análise do ponto de vista histórico, de modo a mapear as consequências do processo pós-abolição da escravidão até os dias de hoje. Nos dias de hoje, do seu ponto de vista, de que maneira esse processo pós-abolicionista se reflete nessa sociedade atual? Juliana, como eu já disse várias vezes, a população negra acabou ficando entregue à sua própria sorte, destituída de direitos básicos. Então, o fato é que
até nos dias de hoje, nós conseguimos observar que, do ponto de vista numérico, a sociedade ainda é extremamente escravagista. As pesquisas do IBGE do ano passado mostram claramente que o número de desempregados é maior entre a população negra em relação à população não negra. O número de profissionais em serviços informais é maior entre a população negra em relação à população não negra. Profissionais que trabalham em serviços braçais que demandam menos qualificação são em maior número de negros em relação à população não negra. O índice de escolaridade, a questão salarial também é muito diferente. O que eu posso te dizer com propriedade é que ainda existe um abismo que separa a população não negra da população negra do ponto de vista numérico, sabe? E aí, quando eu te disse da importância da gente fazer um paralelo entre racismo e escravidão e mapear as consequências, é exatamente isso. A ausência de negros em espaço de poder, a ausência de negros no judiciário, a ausência de negros, às vezes, na área da saúde, como médicos, a ausência de negros ainda na universidade, em que pese o fato de já ter havido implementação de uma série de políticas públicas que alterou isso significativamente, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido por nós. E como você percebe o racismo pelos meios aos quais você transita? Então, Juliana, essa é uma pergunta que me toca muito, porque é uma situação que eu posso te relatar que eu vivo diariamente. Como eu te falei, não tem jeito da gente pensar o racismo sem pensar numa perspectiva histórica, sem fazer uma relação entre escravidão e racismo e mapeando as consequências disso. Eu acredito que toda a população negra experimentamos isso diariamente. Eu transito num mundo que é o judiciário, então é um mundo dominado por homens brancos. Então eu preciso todo o tempo provar o meu conhecimento, eu sou testada o tempo todo, muitas vezes eu sou subestimada por colegas. O fato de a gente viver numa sociedade escravagista faz com que a figura do negro ainda seja muito estigmatizado. Então eu sou muito frequentemente confundida com estagiária, sabe? Isso é extremamente desgastante, a gente tem que ficar provando o tempo inteiro a nossa competência, as condições que a gente tem para desempenhar um bom trabalho. É muito importante mencionar também que eu já vivi situações salariais em que eu desempenhava a mesma função, fazia o mesmo trabalho e, com toda certeza, em muitos momentos eu precisava me esforçar muito mais, porque o negro precisa se esforçar muito mais para chegar, às vezes, no terceiro lugar, que a gente é testado o tempo inteiro. E eu já vivi essa situação em que o meu salário era menor, é claro que com uma justificativa, porque a gente vive num país em que o racismo é estrutural e velado, mas eu sabia muito bem qual era a justificativa. E aí eu fico imaginando que, se nós não pensarmos políticas públicas, se nós não pensarmos na integração entre os poderes para que essas diferenças, para que esse abismo que existe entre negros e brancos diminua até cessar completamente, nós estamos fadados ao fracasso como sociedade. Sobretudo levando-se em conta o fato de que, no Brasil, a maioria da população é negra. Eu fico pensando que, se para mim, que sou advogada, as coisas têm sido tão difíceis até os dias de hoje, eu imagino como é a dificuldade de uma mulher preta sem instrução, de uma empregada doméstica, de uma gari, ou até mesmo de uma professora, de pessoas que trabalham em situações que demandam menos qualificação. Então, é urgente a implementação de políticas públicas que franqueiem o acesso dos negros às universidades, que deem possibilidade para que os negros possam competir com igualdade de condições. É urgente na medida em que ainda existe um abismo que nos separa da população não negra nesse país. Agora me responda. Quais são as ferramentas para combater essas disparidades? Então, Juliana, como eu mencionei anteriormente, é imprescindível que os entes públicos promovam a implementação de políticas públicas para que
negros e não negros tenham condições de disputar em situação de igualdade. Nós já caminhamos muito com a implementação de ações afirmativas desde o ano de 2003. Já caminhamos muito com o Disque Denúncia, que encoraja as pessoas a denunciarem situações de racismo e de injúria racial. Nós tivemos também resultados muito encorajadores com a implementação da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR, que em nível federal tem feito um excelente trabalho nesse sentido. Então é muito importante que haja esse esforço entre os entes públicos para que políticas de inclusão sejam implementadas, efetivas e eficazes, para que o abismo que separa negros e brancos seja cessado algum dia nesse país. Doutora, muito obrigada pela sua participação no nosso quadro Entrevistando. Como sempre, a sua presença sempre nos enaltece e de grande conhecimento. Gostaríamos que a senhora retornasse mais vezes. Sou eu quem tenho que agradecer. É muito importante estar aqui, especialmente no mês de maio, que é um mês que marca a resistência. Então, eu agradeço muitíssimo pelo convite. Para mim é uma honra. E sempre que vocês me convidarem, eu estarei aqui. Muito obrigada. E a você, muito obrigado pela sua participação e até os próximos blocos. Tchau, tchau.